queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nós somos membros aqui da Assembleia de Deus, Ministério e Missão aqui em Parauapebas, no Pará, e é com muita alegria e satisfação que nós publicaremos aqui a lição número 8 da classe de adultos e jovens do terceiro trimestre, uma edição especial que a CPAD lançou para que nós possamos estudar neste trimestre. Diz assim o tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. Nós estudaremos aqui alguns assuntos, entenderemos melhor com relação à união do povo judeu pós-exílio babilônico, o que eles passaram quando eles voltaram para a sua terra em Jerusalém, quais foram os obstáculos, e nós estudaremos especificamente um obstáculo neste momento, nesta lição, que é a questão da diferença das classes sociais, da crise financeira a qual eles estavam passando nesta ocasião. O texto áureo desta lição está em Salmos capítulo 133, versículo 1, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verdade prática vai dizer: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Na verdade prática, eu quero destacar aqui 3 palavras que eu achei interessante aqui para os irmãos, para nós entendermos melhor, antes de nós entrarmos nos nossos pontos e tópicos, da nossa lição, que é a primeira palavra é força indispensável. Existe, meus queridos irmãos, um ser espiritual, os irmãos conhecem muito bem, que tentam causar dentro das nossas igrejas desunião para enfraquecer a nossa força como corpo de Cristo dentro da igreja, para enfraquecer a igreja do Senhor. E esta força não deve ser dispensável, esta força ela é indispensável. O Senhor Jesus, uma certa feita, ele diz que o reino dividido, a casa dividida, ela não prospera. Então, esta força ela precisa ser dado um valor a mais, a força da união para que o reino de Deus cresça, no nosso meio e o crescimento da obra de Deus avance. Outra palavra que eu fiz questão de sublinhar aqui, na verdade prática, é um testemunho. O nosso testemunho como unidade do corpo de Cristo, ela deve ser valorizada, deve ser refletida diante da sociedade. Porque quando a sociedade vê a união do povo de Deus dentro da igreja, a credibilidade através do nosso testemunho se fortalece e o povo então acredita e começa então a ter mais anseio de servir ao Senhor, de ir para a casa do Senhor, porque ele vê um testemunho fiel e verdadeiro nos servos de Deus. E através disso também eu sublinhei aqui outra palavra que é um estímulo. Através do testemunho, através da força indispensável que precisa ter através da união, esta força produz testemunho e o testemunho ele influencia as pessoas a procurarem a casa de Deus, porque eles estão então olhando para a igreja do Senhor. Os irmãos sabem que nós somos sal da terra e luz do mundo, e a luz ela serve para poder iluminar, para poder ser vista por todos. E a igreja do Senhor está aqui na terra, ela está sendo vista por todo o mundo, por todas as pessoas que estão ao nosso redor, e precisamos então influenciar todas as pessoas. A leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 5, versículo 1, 6 ao 12. Aqui, na leitura bíblica em classe, eu também gostaria de passar aqui para os irmãos, Nós não vamos fazer toda a leitura bíblica em classe, até para que nós
possamos ganhar tempo, não desvalorizando a palavra de Deus, mas é para nós ganharmos tempo, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas eu fiz questão aqui de destacar aqui o versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos de posse da revista também podem acompanhar aí, porque ela é interessante, é importante nós destacarmos aqui. Diz assim: também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhe demos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Nós vamos ver aqui na nossa lição que ele estava combatendo uma desigualdade social que existia dentro de Israel após eles terem retornado do cativeiro babilônico. E através do testemunho, ele fala aqui que ele, como os outros também, ele emprestava dinheiro, emprestava alimentos, trigo para o povo a juro. E ele então resolve deixar este ganho para que o testemunho dele pudesse influenciar todos os seus liderados. Ele era um líder, Neemias, falando aqui de Neemias, ele era um líder, né, que entendia tudo sobre estratégias. Ele sabia muito bem que o seu testemunho iria influenciar. Ele, assim como os outros, diante dessa desigualdade social que estava acontecendo dentro do reino, dentro de Israel, ele sabia que era por causa dos juros exorbitantes, né? As pessoas estavam sendo oprimidas, as pessoas que tinham um poder aquisitivo menor estavam sendo oprimidas. E já de imediato, através dessa leitura bíblica em classe, nós entendemos que ele também deixa isso de lado, ele larga isso de mão, ele deixa de mão isso para que o seu testemunho pudesse influenciar as outras pessoas. Os objetivos específicos dessa lição está, primeiro ponto, explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. 2. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. 3. Mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. A introdução da nossa lição, eu já expliquei um pouco aqui, mas vou falar mais um pouco a respeito de um grande problema, início de um conflito que estava acontecendo em Jerusalém, com pessoas que emprestavam dinheiro, né, para os mais pobres, pessoas que emprestavam alimentos, trigo, para os mais pobres. E este empréstimo, meus queridos irmãos, não era um empréstimo simples, com juros pequenos, com a intenção correta, mas era um empréstimo que os judeus estavam fazendo com usura, pecando contra o Senhor, né? extraindo do seu povo aquilo que eles mais necessitavam, que, por exemplo, era o seu alimento do dia a dia, as suas próprias casas. Havia então uma desigualdade que os mais ricos estavam então explorando os mais pobres, e isto causando um princípio, um indício de desunião dentro do povo, dentro da nação de Israel. O primeiro ponto dessa lição vai tratar especificamente disso. Nós vamos ver aqui nos nossos subtópicos e vamos detalhar melhor com relação a este assunto. Primeiro ponto: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base dessa união? Subtópico primeiro: todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado e o templo levantado, e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Uma coisa que os judeus aprenderam na convivência e na prática foi adorar um único Deus, Criador dos céus e da terra. Os judeus, eles foram vacinados, podemos dizer assim, de não adorar outros deuses, porque eles passaram por experiências, né, ao longo da vida, e o próprio Senhor fez com que eles sofressem as consequências dessas experiências. E na lei mosaica fala que ouve, ó Israel, isto é repetido várias vezes nos textos: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Foi isso que aconteceu, por exemplo,
com Moisés, quando ele volta com as tábuas da lei, e ele então encontra o povo totalmente adorando o bezerro de ouro, que foi o que aconteceu no deserto. Moisés subiu, para o monte para orar, para receber as tábuas da lei, passou 40 dias. Quando ele volta, o povo estava então adorando o bezerro de ouro, estavam ao redor do bezerro de ouro, fazendo então esta prática de idolatria. Moisés então quebra as tábuas da lei, chama aqueles que queriam servir o único Senhor para o seu lado, e houve então ali uma divisão ali daquelas pessoas que queriam servir o único Deus e que não queriam servir o único Deus. Aqueles que não queriam servir o único Deus, eles foram mortos à espada. Israel praticamente vivenciou as consequências do Senhor durante todo o trajeto da sua vida, e uma coisa que eles aprenderam foi adorar um único Deus. Eles confessavam a única fé no Senhor. Esta união era visível pós-exílio babilônico. Por parte B dessa lição, todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Eles reconheceram que o despertamento que Deus deu para o rei Ciro, para que eles pudessem voltar então da Babilônia, do cativeiro babilônico, para a sua terra, para que eles pudessem restaurar o templo, restaurar o altar, construir o muro através dos líderes que Deus enviou. Eles entendiam que Deus estava no negócio, eles entendiam que Deus havia agido de maneira sobrenatural sobre o rei da Pérsia, sobre os profetas que Deus levantou, que foi no caso Ageu e Zacarias, sobre a liderança de Zorobabel, sobre a liderança de Neemias, sobre a liderança de Esdras. Eles entendiam que Deus estava usando essas pessoas. Então eles adoravam o único Deus que havia então despertado eles para que eles pudessem então realizar os seus sonhos de voltar para a sua terra. O segundo subtópico dessa lição vai dizer o seguinte: esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas capítulo 6, versículo 16, vai dizer que todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, que aceitam o nosso Senhor, eles são tidos como uma nova criatura. Todos aqueles que aceitam o Senhor, eles passam pelo processo de uma nova criatura, que é a virtude. Versículo 15 vai falar dessa virtude, anteriormente ao versículo 16, vai falar dessa virtude poder, que é um poder sobrenatural, que é o poder de nascer de novo. Mas Jesus, ele fala com muita clareza que é necessário nascer de novo para que nós possamos então ver o reino de Deus. Entre a união dos judeus também havia a unificação de todos eles em um único Deus, Criador dos céus e da terra. Todos experimentaram um novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam os que são nascidos por Ele. Nós somos filhos de um único Pai, um único Pai celestial, um único Pai que está a todo momento nos ajudando a vencer as nossas necessidades. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai falar que nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos ser aperfeiçoados através da unidade dos irmãos, através dessa unificação que nós temos com todos os irmãos da igreja do Senhor, através dos líderes eclesiásticos também, como pastores, como os evangelistas, presbíteros, diáconos, todos aqueles que prestam serviço na obra do Senhor, serve para o aperfeiçoamento. Esta unidade serve para o aperfeiçoamento de todos os santos no corpo de Cristo. Por isto é importante, meus queridos irmãos, que nós possamos considerar estas coisas. Nós somos
no meio da igreja, o Espírito opera e o Espírito é um só. Porém, ele se divide com vários dons, dons de cura, dons de sabedoria, dom de espírito de revelação, dom de profecia. E isto serve para que a igreja possa estar unida a cada momento. Então, os judeus, eles entendiam isso. E eles sabiam que esta união só poderia vir através do Espírito Santo de Deus, através de Deus, o nosso Criador dos céus e da terra. A parte A, ainda do segundo subtópico, fala que podemos considerar algumas bênçãos decorrentes desta união. Quais são essas bênçãos que os judeus receberam do Senhor por causa dessa união? Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. Quando os judeus voltam da Babilônia, eles foram cercados ali por nações diversas. Eles tinham nações diversas que não criam no mesmo Deus, que não criam no Deus Criador dos céus e da terra. Inclusive, eles sofreram oposições por causa disso. Nos dias atuais, nós que somos cristãos, que servimos ao nosso Criador, ao nosso Senhor, também, às vezes, nós deparamos no meio familiar com pessoas que não professam a mesma fé, conforme a nossa fé, de pessoas que têm outros credos, de pessoas que acreditam em outras coisas. Porém, a união do corpo de Cristo, a união dos crentes dentro da igreja, é um privilégio, porque através disso nós nos fortalecemos juntamente com os irmãos. Aí afora nós sofremos críticas, muitas das vezes nós sofremos isolamentos, nós não somos até mesmo respeitados por outras pessoas que não professam a mesma fé, mas por causa da nossa fé. Mas isto nos leva a acreditar e nos leva a crer que nós precisamos então estar unidos a cada momento, porque somente através disso é que nós sentiremos a alegria do Senhor em compartilhar os testemunhos e o que o Senhor tem feito conosco. Essa alegria é o que nós sentimos, é o que fala também em Salmos capítulo 133, versículo 1, que é a nossa leitura, o nosso textuário da nossa lição. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. A parte B da nossa lição vai dizer o seguinte: na igreja levamos as cargas um dos outros, Gálatas 6:2. Existem cargas que cada um deve levar sozinho, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 5. Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. E, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós temos um fardo pesado, nós entregamos nos caminhos do Senhor, nós entregamos para o Senhor e Ele então aliviará o nosso fardo, porque Ele divide conosco, Ele anda conosco na caminhada cristã. O nosso Senhor, Ele nos dá força para vencer os obstáculos, para vencer os desafios. E o jugo que o Senhor Jesus está falando aqui era uma peça de madeira em que era colocada em 2 bois para arar a terra, e este jugo ele fazia com que esses 2 bois dividissem o peso da carga. Os 2 bois iam no mesmo sentido com o jugo, e este jugo então dividia o peso da carga para as duas cabeças de gado. E eles então se sentiam mais leves, o jugo se tornava mais leve. É isso que o Senhor faz conosco. Quando nós estamos em tribulação, quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, o Senhor Jesus ele está ao nosso lado, ao nosso favor, para poder nos ajudar a carregar estas cargas. A parte C ainda deste subtópico vai dizer o seguinte: a união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. É muito melhor, meus queridos irmãos, como por exemplo, quando nós fazemos um culto, uma cruzada evangelística com todos os irmãos ali, juntos, unidos, adorando o mesmo Senhor.
o Senhor Criador dos céus e da terra, aquele poder de Deus que está sendo manifestado com os irmãos, vai tocando outras vidas, e essas vidas então vão conhecendo o nosso Senhor Jesus. Nós estamos muito mais protegidos por Deus quando nós estamos adorando a Deus em unidade, quando nós estamos adorando a Deus em união. Na parábola da ovelha perdida, fala muito bem sobre isso. Uma ovelha se perdeu, o pastor deixa as 99 em um local e vai atrás da ovelha perdida, porque entende que ela sozinha, ela está vulnerável aos ataques do inimigo. Por isto é importante congregar. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que hoje existe um grupo de pessoas, os desigrejados, que estão aí cultuando a Deus em suas casas, né? Estão se isolando em suas casas, né? Nós entendemos que se eles não se unirem novamente no corpo de Cristo, se unirem novamente na igreja do Senhor, eles estarão vulneráveis, né, a ir por qualquer vento de doutrina e serem enganados. Por isso, nós devemos então estar unidos e orar por cada um deles, para que possam então ver, entender e vir ao pleno conhecimento da verdade. A parte deste subtópico ainda vai dizer o seguinte: uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através desta união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus, conforme João capítulo 17, versículo 21 e 23. Pela união do mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus, conforme João capítulo 13 e versículo 35. O terceiro subtópico dessa lição diz o seguinte: esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Nós vimos aí na lição passada que Neemias, estrategicamente, ele usa desta união, falando para que os irmãos, os judeus que estavam de frente com o muro, que moravam próximo ao muro, que tinham as suas residências próximo ao muro, pudessem então construir o seu pedaço de muro, né? Pudesse construir em coletividade com as outras casas o pedaço do seu muro. E estrategicamente Neemias conseguiu construir os muros de Jerusalém em um tempo recorde, que foi 52 dias, através da união verdadeira, da união que estaria então sendo cumprida através daquele povo. Jesus disse: e dei-lhes a glória que há de mim me deste, para que seja um. João capítulo 17, 22. Nós somos um em Cristo Jesus. Sejamos, pois, um. Assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, conforme 1 João capítulo 5, versículo 7. O Espírito Santo, o Deus Pai e o Deus Filho são um. Eles estão interligados entre si. Eles pensam a mesma coisa. Eles têm o mesmo poder, a mesma onipotência. Eles têm as mesmas características divinas, que são interligados, que se unem em um só Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. O autor de Eclesiastes já dizia: um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, versículo 12. Um cordão, quando ele tem 3 dobras, é mais difícil dele quebrar, porque ele está mais forte, ele está fortalecido. Assim é também a igreja do Senhor, quando ela está unida nessas 3 características, nessas 3 essências de pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Continuando aqui a nossa lição, o subtópico, melhor dizendo, o tópico 2 vai dizer o seguinte: a união entre os judeus estava ameaçada. Subtópico 1, qual era esta ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem mais difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar os impostos do governo.
tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Então, o pecado está aqui, meus queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo nesta hora, neste momento. Se você está gostando desta videoaula, já compartilhe com seus amigos, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você será muito mais abençoado através destas videoaulas. Então, o pecado estava na usura dos judeus. Os judeus emprestavam dinheiro com o objetivo de tomar as suas posses, sabendo que as pessoas que estavam recebendo o dinheiro emprestado não tinham condições de pagar aquilo que ele estava pegando emprestado. Trazendo para os dias de hoje, fazendo uma aplicação para os dias de hoje, a intenção deste empréstimo pode se tornar pecado diante daqueles que emprestam dinheiro nos dias de hoje, dos irmãos que emprestam dinheiro nos dias de hoje. Qual é a intenção? Você está com a intenção de ajudar o seu próximo? Você está com a intenção de fazer com que esse seu próximo seja reerguido, restabelecido a sua condição financeira, e com isso ele no futuro tenha condições de lhe devolver aquilo que foi emprestado. Sendo esta condição, ele também era um dos homens, conforme a gente leu aí na nossa leitura bíblica em classe, versículo 10, que ele também emprestava dinheiro, emprestava recursos, emprestava alimentos para os mais pobres, para que eles pudessem então reconstruir novamente as suas casas, pagar os tributos do governo, para que eles pudessem então reformar as suas casas, porque o líder Neemias, ele sentia empatia, se colocava no lugar do outro, e ele entendia que era necessário eles terem este apoio financeiro daquelas pessoas que tinham uma condição aquisitiva melhor. Mas mediante o indício deste conflito dentro da nação, dentro de Israel, ele então se livra, ele se livra das condições de juros daquilo que ele tinha emprestado para o povo, dando então testemunho às outras pessoas que ele estava então amando a elas e queria que tudo se saísse bem. Isto foi a causa do grande clamor entre os judeus. Continuando, este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, a qual foi muito enfadado. Então Neemias ficou totalmente triste, angustiado, enfadado com tudo que estava acontecendo, e ele teve que tomar uma ação, tomar uma iniciativa para poder resolver esta situação. Segundo subtópico, como se explica esta grande injustiça? Parte A. Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo, Filipenses capítulo 2, versículo 3, e que devemos suportar uns aos outros em amor, Efésios 4, 2. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei do Senhor, conforme Levítico capítulo 22, versículo 22, versículo 36. Então, isto era proibido conforme o rito da lei. Os judeus conheciam os ritos da lei. Esdras estava ali ensinando o livro da lei para com eles. Eles estavam sendo discipulados, ensinados a todo momento, porque o livro da lei é a vontade de Deus para aquele povo. E eles estavam violando, procurando então trazer riquezas para si, procurando então com usura trazer mais patrimônio para si. E isto nós devemos ter cuidado, porque o nosso Senhor Jesus disse que nós não devemos servir a dois senhores, servir a Deus e servir a Mamon, que é o dinheiro. O dinheiro, ele faz com que nós desviemos a nossa adoração no nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A idolatria ao dinheiro é um pecado condenatório, que é condenado pela palavra de Deus. Não é pecado ter dinheiro, mas o amor exagerado ao dinheiro se torna pecado diante do Senhor. A parte B ainda deste ponto vai dizer o seguinte:
A atitude dos ricos era uma expressão da dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Aquilo que eu falei agora há pouco. Eles queriam aproveitar este momento de dificuldade que os judeus mais pobres estavam sofrendo, para que eles pudessem então se enriquecer, usando então esse mau exemplo de ganhar mais dinheiro, de arrecadar mais dinheiro. E o nosso Senhor Jesus, ele condena isso severamente. Terceiro ponto, melhor dizendo, Neemias solucionou o problema. Primeiro ponto, Neemias convocou um grande ajuntamento, Neemias 5:8. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Neemias teve essa atitude de reunir, de promover uma reunião entre todos aqueles que estavam naquele local. Uma atitude bem definida por Neemias. Ele fala que não podemos, neste momento, não podemos escravizar os nossos irmãos que tinham um poder aquisitivo menor. Ele, primeiro momento, para resolver esta situação, ele convoca então uma reunião no meio do seu povo. Segundo subtópico, Neemias fez uma proposta conciliadora. Ele convoca a reunião e ele faz uma proposta reconciliadora nesta reunião. Deixemos este ganho, foi o que ele disse. Restituí-lhe hoje, conforme Neemias capítulo 5, versículo 10. Eu disse e repito, ele deu o testemunho, ele emprestava, ele dava dinheiro, ele emprestava alimentos, ele emprestava recursos para que os mais pobres pudessem então se livrar da pobreza, se levantar financeiramente. Mas mediante isto ele se livra, ele deixa isto de lado, ele dá o testemunho para que outras pessoas pudessem então fazer a mesma coisa. Então ele faz com que o povo jurasse ao Senhor que iria fazer igual Neemias. Ele deixou todos os juros de lado, ele deixou de receber o juro do povo para que as outras pessoas também pudessem fazer a mesma coisa. Os mais ricos, milhares de pessoas pudessem fazer a mesma coisa. E eles juraram diante do Senhor, é o que diz Neemias capítulo 5 e o versículo 10. O terceiro subtópico, a proposta de Neemias foi acatada. Restituí-lo-emos e nada procuremos deles. Faremos assim como dizem. Neemias capítulo 5, versículo 12. Neemias fez com que o povo jurasse diante dos sacerdotes para que assim fariam. Neemias capítulo 5, versículo 12. Neemias então fez com que este povo, através da sua influência, jurasse diante do sacerdote que eles deveriam então acatar com esta situação. Ponto de número 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Subtópico 1. Surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com muita diligência. Foi isso que Neemias fez, foi isso que nós devemos fazer também, meus queridos irmãos, quando surge um problema no meio da igreja, quando surge um vestígio de problema dentro da nossa igreja, é preciso então tratar cada ponto com diligência, com cuidado, para que a gente não ofenda os irmãos e consigam uma ação, um resultado reconciliador para com os dois lados. O segundo subtópico vai dizer: os problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente, com cuidado, com amor, porque o Senhor, Ele quer isto de nós. Bem-aventurados os pacificadores, é o que diz Mateus capítulo 5, versículo 9. O Senhor Jesus fala que nós somos bem-aventurados, muito felizes, quando nós encontramos soluções pacíficas entre os irmãos, fazendo com que eles continuem a sua união dentro da igreja. Parte A desse tópico vai dizer o seguinte: a desunião representa uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. Com certeza, esta desunião, ela não agrada ao Senhor, a usura, o poder de querer ser mais rico, o enriquecimento precoce, o poder de se aproveitar da pobreza dos outros, de se aproveitar das necessidades dos outros. Nós não estaremos agindo com amor,
porque o Senhor Jesus, ele falou também que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor deve superar todos os problemas, o amor deve cobrir todos os problemas dentro do nosso seio cristão, dentro do nosso convívio cristão. O amor deve sempre reinar no nosso meio. Parte B, a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Efésios capítulo 5, versículo 2. Então o amor, ele é exaltado em todos os momentos para que nós podemos andar em amor com nossos irmãos. Parte C ainda deste tópico vai dizer, finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja, conforme João capítulo 17, versículo 4. Para concluir, meus queridos irmãos, nós devemos sempre olhar para os nossos irmãos, lembrando do apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, que nós devemos então entender que todos os outros são superiores a nós, que nós devemos nos colocar em forma de servo a todo momento, assim como nosso Senhor Jesus Cristo fez e demonstrou com humildade e amor aqui nesta terra. Fazendo isto, nós estaremos mais propícios a contribuir para que os irmãos continuem em união, para que os irmãos continuem com este amor fraternal, e com isto toda a igreja ganha, o reino de Deus é expandido e mais pessoas vêm ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Fiquem todos com esta palavra, né? Rápidos comentários aqui na nossa lição. Que todos tenham uma ótima aula no próximo domingo e que o nosso Senhor Jesus continue conosco, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se o Senhor Jesus nos conceder.